Qual é seu nome? Selma Borges Firmino, mãe da Vitória. Ela tem 18 anos. Eu tive citomegalovírus e toxoplasmose na gestação dela. Ela teve sequelas. Essas sequelas são deficiência visual e deficiência cognitiva. Ela é aluna do MADRE. A dificuldade que eu tenho com a Vitória, aqui onde eu moro, está sendo a estrada de acesso à minha casa. Ela está muito danificada. A gente não consegue arrumar ela sozinha. Nós precisamos de ajuda para que ela seja arrumada. A ponte também de acesso aqui à minha casa. A Vitória, volta e meia, ela tá tendo convulsões. O meu medo é que aconteça uma hora de eu precisar sair daqui, levar ela em médico, e eu não consigo. Porque quando chove, nem um carro sobe, nem um carro desce. A ponte, independente de chover ou não, ela tá muito danificada. Nós, moradores aqui mesmo, pegamos alguns pedaços de madeira para tampar os buracos que tá lá nela, porque realmente ela tá bastante podre. Eu moro na estrada 7 Voltas, número 18.201. Essa estrada da minha casa, ela é um acesso, tanto a ponte quanto a estrada que dá em casa. Quando chove, por ser muito esburacado, por não ter asfalto nessa estrada, o carro não sobe, o carro não desce, a gente fica preso aqui. Por eu ter a Vitória deficiente, eu tenho muito medo de acontecer algo com ela que precise emergência, sabe? Urgente. E eu não consegui tirá-la daqui. Devido a essas dificuldades, não ter acesso para chegar um carro aqui, eu preciso. Não é só dela também, até mesmo da gente. Eu, os irmãos, até mesmo meu marido, precisar sair daqui com urgência, a gente não pode. Eu já tentei na prefeitura, já fizemos um pedido, a gente tem um pedido protocolado para arrumar a estrada, mas eles arquivaram e nem chegaram a vir aqui. Eu tô querendo que reabra esse processo para que eles venham fazer melhoria aqui nessa estrada, que os gestores venham a fazer alguma coisa para ajudar aqui, porque realmente eu preciso. Essa daqui é a Vitória, de quem eu tô falando. Ao mesmo passo que a própria legislação prevê que essas pessoas que são portadoras de deficiência, elas detêm o direito de socializar, de um transporte com acesso à saúde, à educação. De outro lado, nós temos a própria estrutura administrativa do Estado que impossibilita que esses próprios direitos já previstos eles sejam de fato executados. O grande problema que nós temos hoje é de fato a execução das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. O que eu vejo como barreira institucional é a falta de preparo das pessoas que são integrantes desses órgãos públicos em tratar com essas pessoas, no tratamento, ou, indo mais profundamente, não conhecem a realidade que essas pessoas vivem. Então isso dificulta muito a implementação dessas políticas públicas. Vários problemas eles circulam em torno dessa dificuldade que ela tem de acessar efetivamente o direito dela à educação e à saúde. O primeiro deles, o local onde ela vive, muito provavelmente foi fruto de uma inércia do poder público em fiscalizar de fato aquela área e fazer com que as famílias que ali vivem tivessem de fato uma instalação condigna e estrutura de acesso à água encanada, esgoto. Geralmente os problemas das pessoas que têm deficiência eles são agravados já em decorrência da deficiência. Mas além disso, em decorrência da própria omissão do Estado em outros direitos básicos, acabam prejudicando ainda mais essas pessoas. A minha indicação para pessoas que se encontram na mesma situação que a Vitória, procurar o Ministério Público. Atualmente, desde a promulgação da Constituição de 88, o órgão público responsável efetivamente pela defesa dos direitos dos cidadãos é o Ministério Público. Grande parte das demandas sociais em que não são cumpridas efetivamente pelo poder público, mas precisamente pelo poder executivo, eles tendem a desaguar no judiciário. E a porta de entrada para conseguir fazer a execução desses direitos que todas essas pessoas com deficiência já têm, mas não conseguem ter acesso, começa com o promotor de justiça. Aí vem a outra barreira institucional.
como ter acesso ao promotor de justiça. Infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive os próprios profissionais da área de direito, quiçá as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, em acessar o sistema. O primeiro passo é o mais importante. Então, eu acredito que, como no caso da Vitória, o principal é munir a todos de informação, que as pessoas precisam saber quais órgãos responsáveis por auxiliar ela naquela demanda específica. Então, no caso do Ministério Público, recomenda-se, no caso de violação de direitos das pessoas com deficiência, uma simples denúncia na ouvidoria. O Ministério Público hoje tem o site oficial, recebe denúncias, reclamações. A partir disso, o promotor de justiça ele tem o poder legal de iniciar eventualmente, em caso de descumprimento efetivo de algum direito dessa pessoa com deficiência, o inquérito civil, por exemplo. Esse inquérito civil é tido como um meio extrajudicial, né? Antes de entrar com o processo, o promotor de justiça ele instaura esse procedimento para a colheita de provas. E o que é colhido nesse procedimento? É verificado qual a situação de fato que essa pessoa está, como no caso da Vitória. Tem dificuldade de acesso a questões básicas como a saúde, porque a ponte da casa dela está caindo. E quem é o responsável por essa área? A prefeitura, é o particular que fez o loteamento da área. Então essas questões todas elas vão ser dirimidas lá no Ministério Público, tá? Antes de ir para o Judiciário. Então a recomendação é sempre colha provas efetivamente dos direitos que estão sendo violados e procure as instituições. No caso específico da Vitória, eu vejo que é uma violação clara de direitos já previstos na legislação, das quais ela faz jus. No entanto, assim como diversas outras pessoas que possuem deficiência, a Vitória não é um caso isolado, infelizmente. O não cumprimento dos direitos previstos na legislação para as pessoas com deficiência, principalmente os previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles fazem parte da própria estrutura do Estado. O Estado não está preparado para, de fato, executar as políticas públicas para os deficientes. O grande problema que nós temos no Brasil hoje é justamente a garantia do mínimo existencial para todos. Todos têm direito à educação, direito à saúde, mas a agravante qual é? Essas pessoas com deficiência, além de a maioria delas não possuir o mínimo existencial, a garantia desses direitos já previstos na lei, como é o caso da Vitória, elas ainda possuem mais uma agravante. Não conseguem sequer os meios necessários para tentar exercitar esse direito. No caso da Vitória, eu vejo com muita preocupação, principalmente a questão da saúde quanto ao acesso ao local. Em razão da inércia do poder público em ter no controle, o domínio, o loteamento daquela região, houve uma aglomeração comunitária ali, e em decorrência disso criou-se uma situação de vulnerabilidade social que agrava a situação dela. Só que nós temos que levar em consideração também que o próprio Poder Executivo possui barreiras por si só para fazer o cumprimento dessas políticas públicas. No caso específico da Vitória, o fato da ponte estar dentro de uma área privada já dificulta a intervenção do poder público de utilização de maquinário ou destinação de recurso público para aquele caso específico. No entanto, caso comprovado efetivamente a violação de direitos fundamentais como acesso à segurança pública, à saúde e outros direitos fundamentais, à moradia, o Ministério Público nesse caso pode intervir e garantir judicialmente que esses recursos públicos sejam destinados para esses moradores, para essa população, para essas pessoas com deficiência, a fim de garantir a execução desse direito já previsto em lei. Vitória, a nossa recomendação é divulgar para a sua família, para os seus amigos e para todos aqueles que se encontram numa situação muito parecida com a sua, que a principal forma de garantir que os seus direitos sejam garantidos é dar voz a vocês. Não uma voz solitária, sozinha, mas a institucionalização dos problemas de vocês. Porque é através das instituições que nós vamos criar políticas públicas para efetivar os direitos das pessoas com deficiência.